bom, pessoal? Hoje nós temos uma convidada ilustre, mas antes de apresentar a nossa convidada, quem fala com vocês é Ana Paula Pina, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, sou planejadora financeira. E temos aqui também o Stefano Farias, também planejador financeiro. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial, uma mulher incrível, que eu tive a honra de trabalhar junto durante um período. E é uma pessoa que cheia de energia, que quando estava aqui no Brasil, sempre transbordou informações. E esses dias, conversando com ela pelo Instagram, eu falei, venha, vamos bater esse papo, que o pessoal, você tem muito que agregar aqui para o pessoal, principalmente para quem quer morar fora do país, né? Que a gente está com esse quadro aí, Brasil afora. Então, hoje a gente vai gravar o terceiro episódio de um país diferente daqueles que a gente já falou. Então, a gente já falou aqui com pessoas que moram na Austrália, já falamos com quem mora em Portugal, não é isso? Isso. Sherlock. E hoje a gente vai falar com a Rafaela, que mora na Espanha, né, Rafa? Sim, Pode eu falar um moro na... pouquinho quem é a Rafa, antes da gente contar como é que você chegou aí, como é que você está do outro lado. Bom, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para você que vai escutar esse podcast. Eu sou a Rafaela Dalmásio, tenho 31 anos e moro na Espanha há 5 anos. Perfeito. E vale lembrar, né? Foi morar na Espanha. Foi antes da pandemia que você foi, né? Isso, 5 anos. Sim, 5 anos. Antes a sim, Rafa morava aqui em São Paulo, porém ela não é natural de São Paulo, né? Ela é lá diretamente de Minas Gerais, né? E agora a de gente está Belo conversando Horizonte, de BH para o mundo. de BH para o mundo. Isso mesmo. E, Rafa, a gente até conhece um pouco brevemente da sua história, a gente conheceu dentro do meio profissional, de trabalho e tudo. Até quando a gente te chamou, eu estava lembrando, né? Uma vez que a gente saiu de um evento e aí eu estava de carona com um amigo meu no carro dele, e aí você precisava ir para o metrô e a gente deu uma carona para você no carro dele, desse amigo meu, e a gente deixou no metrô aqui em São Paulo. Então, estava lembrando disso daí. Mas para compartilhar um pouco, você veio para São Paulo, por exemplo, você nasceu em BH, você veio para São Paulo nova, sozinha, com familiar, como é que foi? Não, eu não tinha parente nenhum em São Paulo, né? Nesse momento, por muitos outros motivos, eu decidi fazer uma mudança. Fui para São Paulo, fiquei durante 3 anos em São Paulo. Depois de São Paulo, voltei para BH. Fiquei um tempinho em BH, uns meses em BH, e depois já vim para aqui, para Espanha. Na verdade, onde eu moro é mais para o norte do país, já mais ou menos pertinho assim da França, dá 1 hora, sim, mais ou menos 1 hora e meia de caminho aí para chegar na França. E é isso, eu sou de BH, já morei em São Paulo e agora estou morando um pouquinho mais longe. Ah, então você morou pouco tempo em São Paulo, foram 3 anos só, isso? Sim, foram 3 anos Ah, em São Paulo. Sim, sim. eu achei que tinha sido bem mais tempo. Então, só para tirar uma dúvida, Dalmásio é espanhol ou não? O nome, Não, é sobrenome? italiano. É Ah, italiano. por que isso? Sim. Porque um tempo atrás eu estava no metrô em São Paulo e encontrei um senhor meu perdido, né? E eu falei assim, eu acho que esse senhor tá precisando de ajuda. Aí eu fui perguntar para ele, você tá precisando de ajuda, né? Ele falou assim, tô, é que eu quero ir para o aeroporto, né? Aí eu fui e expliquei para ele como que funcionava e tal, para ele poder descer na estação mais próxima do aeroporto, tudo, só que pelo sotaque eu percebi que tinha algo diferente, e ele era da Itália, e o sobrenome dele é Dalmaso, né? Não é Dalmasio com I, é Dalmaso. E aí, na hora eu lembrei, era uma dúvida que eu tinha, se era italiano ou se era espanhol. Não, é italiano. O que acontece é que com o processo de imigração da Itália para o Brasil, muitos nomes, quando chegaram no Brasil, tiveram como uma tradução, sabe? Então, tem gente da minha família que é Dalmajo. Ah, seria o quê? Segunda, Então, segunda, segunda geração acima, tipo seus avós? bisavós, Bisavós. Vieram na época de sim. Segunda Guerra? É isso ou não? Ou não? Não, não, não. Foram depois para trabalhar em fazenda e coisas assim.
Interessante, mas vamos lá, e como que foi esse processo? Porque eu lembro que quando você se mudou para a Espanha, né, você empreendia aqui no Brasil, passou por um processo de transição pessoal e também questão profissional, e do nada, quando você foi ver, ainda as redes sociais, tipo, nossa, a Rafa tá morando na Espanha, né? E falou assim, caramba, que, tipo, que diferente, né? E como que foi esse processo para você chegar na Espanha? O que te levou a tomar essa decisão, por exemplo? E por que Espanha, né? É, na verdade, eu já conhecia a Europa, eu já tinha vindo para outros países de férias, e então eu já conhecia esse ambiente. E, na verdade, é um ambiente que eu acho muito bacana, eu acho que a cultura, eu gosto muito da cultura, tudo que é história, eu sempre gostei muito de história. Minhas melhores notas eram filosofia e história, inclusive, não sei por que que eu fiz engenharia de produção, enfim. É, Talvez que você ganhava mais na época? Achava, né, que ia ganhar mais? pode ser. Inconscientemente a gente faz associações, né? Mas, e eu sempre gostei desse ambiente europeu, da história, da cultura, de tudo. Eu já tinha vindo para cá, eu já sabia o que que tinha, como era, e gostei. Então, conhecia pessoas, né, também, que isso, querendo ou não, te ajuda, e porque te aporta um pouco mais de segurança mesmo, né? Porque já não tem família, pelo menos amigos ou conhecidos, isso te ajuda nesse processo, tanto de tomada de decisão, como também, pô, se precisa, não só pela língua, mas sei lá, se precisa ir no médico, como que eu faço? Claro que cada pessoa pode perguntar, pode ir nos meios oficiais, buscar informação, mas evidentemente, se você tem pessoas e conhecidos que possam te aportar informações, isso ajuda muito e é um peso muito importante e relevante, né? Então, foi mais ou menos isso, a tomada de decisão mesmo foi tendo em conta isso, que era um ambiente que eu já conhecia pessoas, e uma coisa leva a outra, é um pouco de, são ações em cadeia, né? Entendi. E você escolheu, você já foi direto para Gironha, é assim que fala? Girona ou é Girona? Girona, Girona. Girona, Você já foi direto para aí, Girona. porque em 2011 eu fui para Madrid. Em 2011 eu tive Uhum. Madrid, Segóvia e Ávila, né? E normalmente quando se fala em Espanha, se pensa muito em Madrid ou Catalunha, parte de Barcelona, e você não foi para nenhuma dessas duas cidades, né? O que te levou, no caso, para essa cidade que você tá? Ó, agora, de onde eu tô, dá uma hora de Barcelona, né? Porque aqui é Catalunha. Ah, é região da Catalunha. Sim, sim, sim. Girona é Catalunha, é região da Catalunha. Sim, sim. Pessoas, e eu já tinha vindo aqui também. Ah, Já Ah, conheci esse ambiente, então realmente, quando você conhece uma coisa e você gosta daquilo, é muito difícil fugir disso muito tempo, né? E era um ambiente muito show, e eu conhecia pessoas maravilhosas que podiam me ajudar nesse processo, então, por que não? Né? Por que não tentar? Por que não buscar? Por que não perguntar? E por que não viver algo diferente? Porque uma experiência internacional, claro que não são só flores, quando você chega é difícil, porque você não conhece ninguém, não tem, ninguém sim, né? Por muito que você conheça 5 pessoas ou 4 pessoas, isso é ninguém. Se na sua vida inteira você conhece, sei lá, 2.000 pessoas, por exemplo, e chega a um ponto que o seu círculo se reduz tanto, que é um pouco impactante, é chocante, estar longe da família também é difícil. No meu caso, que eu já tinha feito já a transição de Belo Horizonte, São Paulo, foi um pouco mais fácil porque já tinha um pouco de distância, né, entre o caminho, mas agora eu tenho muito mais, agora eu tenho horas e voo, e é um processo exaustivo. Então, é difícil, não é uma coisa fácil, e por isso que é muito importante estar seguro que pelo menos, ter a segurança de que pelo menos, pô, esse ambiente, eu gosto desse ambiente. Isso eu acho que é importante de se falar para as pessoas que pensam em morar fora e pensam em
alcançar objetivos fora do Brasil, é importante na minha opinião, Rafaela, não jogar tudo para cima, chutar o balde e falar assim, vou vender minha casa, vou vender meu carro, voar, vou ter todo o dinheiro, sei lá, R$ 100.000 na mão e vou começar em outro lugar sem antes conhecer o local. Cada um, evidentemente, tem as suas experiências, cada um pode falar por si e eu posso falar do que eu vivi. Então, eu acredito que a melhor maneira realmente é você já ter um contato prévio antes de chutar o balde e realmente decidir tocar esse projeto passar, né, o projeto para execução, que é importante conhecer onde vai e a As, cultura do local. as outras duas pessoas que a gente gravou, né, de Portugal, um casal de amigos de infância, e outro da Austrália, um casal de clientes da Ana Paula. Uma das coisas que eles ressaltaram foi justamente isso também, a questão do ambiente. Porque quando você vai para um ambiente, você já tem uma familiaridade, você conhece alguém que esteja lá, alguma coisa do tipo, ajuda muito, porque você ir para um outro. Mudar de cidade já tem os seus desafios, igual você passou de BH para São Paulo. Só que ainda é a cultura do mesmo país, né? Por mais que Brasil, a cultura de quem mora em um lugar às vezes é diferente do que outro. Agora, quando se trata de outro país, muda muito, porque eu lembro quando eu fui para a Espanha, o espanhol ele tem a fama de ser muito, às vezes, tipo, um pouco carrancudo, um pouco fechado, né? A impressão de que eu tive e o que eu já ouvi, né? E eu não sei se você se deparou com isso ou não, ou se foi só percepção minha. Mas muita gente fala isso, que facilita quando você já conhece algumas pessoas na região, ou se vai ali para poder ficar na casa de algum amigo temporário, porque facilita o processo de integração, né? E Adaptação, né? falando. Oi? E a adaptação. Exato. E falando disso daí que você até falou dessa questão de ter R$ 100.000 na conta e tal, como que foi você, tipo assim, foi planejada a sua ida para a Espanha, algo que você já planejava há muito tempo, você se programou, ou tipo assim, Não, na verdade. você foi? Não, na verdade, se eu pudesse, né, falar outra coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer nesse processo, é conhecer o local antes de realmente fazer essa mudança brusca, porque é uma mudança em todos os aspectos da vida, para tudo, até para ir numa farmácia. É importante saber mais ou menos como que funciona. É verdade, é tudo tão diferente. Então, assim, eu acho que primeiro passo, ter esse contato inicial com o local e depois se realmente é um projeto que o plano é passar para a execução, é se planejar mais. Se eu pudesse ter feito isso, eu não posso falar de planejamento, por exemplo, porque é uma coisa que eu não fiz. Então, eu não posso falar do Como que eu que não foi? fiz. Você colocou na cabeça e falou, vou. Foi Sim, isso? Foi. sim, totalmente. Em quanto Por, tempo da decisão que você falou, vou, e você chegou até o dia Não de... demorei muito, não demorei muito, porque é o que eu já tinha falado antes, quando você já conhece um local e já pensa nisso já pensou nisso em algum momento, é mais fácil tomar a decisão. Eu já tinha conhecido outros lugares fora do Brasil, então quando você se vê morando fora na sua cabeça, é mais fácil tomar uma decisão, mas claro que você precisa dos meios, precisa do dinheiro, precisa falar um pouco a língua, por exemplo. Não que eu seja professora de espanhol, claro que não, mas eu já tinha feito, por exemplo, 3 anos de espanhol no Brasil. Então, são coisas que é um pouquinho mais, são pontos, é um pouquinho mais de Aham. ponto que tinha para executar esse projeto. E faz sentido, porque dos lugares que eu viajei, mas assim, tipo, no Brasil, que eu já fui várias vezes, era Curitiba, e eu lembro quando eu fui a primeira vez, em 2014, e depois o meu sonho passou a ser morar em Curitiba. Só que antes disso eu também já tinha conhecido a Espanha, né? E às vezes que eu pensei em morar fora do país, apesar que nunca foi um sonho, nunca foi um projeto, só aquela, tipo assim, às vezes passa uma coisa na cabeça, sabe? O meu pensamento era Espanha,
Por quê? Por eu ter conhecido, por eu ter ido em Madrid, por eu ter visto a estrutura, a cidade e tal, que eu fiquei uns 7 dias. Então, creio que isso que você falou é um ponto que faz muita diferença, você conhecer o local antes, né? Porque tem pessoas que às vezes elas acabam indo, ela planeja, ela vai com a cara e com a coragem, só que às vezes ela não estuda a cultura, o ambiente, e quando ela chega, ela acaba se deparando com uma realidade diferente do que ela imaginava, né? E às vezes acaba tendo aquele choque porque ela não conheceu aquele local antes, né? Exato. E não só o choque pela cultura, pela língua, pera, mas também pela temperatura. Oh, isso conta pra caramba. É muito difícil a gente, no meu caso, por exemplo, é, sou de BH, por muito que eu morei em São Paulo um tempo, eu não aguentaria, por exemplo, viver num lugar que tem neve 8 meses ao ano. Imagina se eu tivesse jogado balde para cima, chutado tudo e fosse para um lugar com essa característica. Não ia ser feliz. Claro que não. Isso é uma coisa que eu não gosto. Então, outra vez, por isso que eu acho que é importante. Claro que gasta dinheiro para fazer isso? Claro que sim, porque é um planejamento doble, né? Porque é você fazer um planejamento tanto para viajar para conhecer esse lugar e depois fazer um planejamento se realmente, planejamento financeiro, se realmente for a intenção da pessoa morar nesse lugar. Gasta muito dinheiro para isso, mas eu acho muito importante. E quando você chegou aí, você já tinha algum emprego em vista ou não? É, isso eu acho que não fala pela experiência dos outros, eu posso falar a minha. Eu Sim, acho muito sim. difícil do país da gente para já ir para outro lugar com uma segurança nesse aspecto, porque desemprego tem em todo lado. Então, contraditório. Você já vem, por exemplo, com um contrato de outra empresa. Acontece? Sim, acontece. Mas é um caso. Do tempo que eu estou aqui, Poucos. eu conheço uma pessoa que saiu do Brasil com contrato diretamente do Brasil para cá. Conheço uma pessoa. E aí, no seu Então, caso, você já, quando você chegou aí, você ficou um período sem trabalhar e depois hoje você trabalha para você ou sim. trabalha para alguma empresa? Como que é? Não, eu trabalho para uma empresa. Não trabalho para mim. É, o mundo do empreendedorismo é maravilhoso e eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para as famílias, para terem autonomia, para ter independência, mas eu cheguei aqui e me adaptei à realidade que eu vi. E aqui empreender não é tão barato como no Brasil, por exemplo, e é um pouco mais difícil. Então, eu optei por seguir outro caminho. Então, eu não trabalho como autônoma, não trabalho para mim, e optei seguir o caminho tradicional mesmo. E tá tudo certo, estou feliz com isso, porque eu aceitei a realidade de onde eu estou. E E outra foi também, fácil? também é mais seguro, né? Porque você sair de um outro país para ir para outro e buscar se manter através de empreendedorismo, tipo, se no Brasil já tem os seus desafios, quem dirá em outro país, né? Então é Quando muito. foi bom você falar disso, Stefano, porque quando eu me referi a isso que no Brasil é fácil, não que seja fácil, porque não é fácil, empreender não é fácil, mas eu falo fácil no sentido de, poxa, pelo menos você está no seu país falando a sua língua, você pode conhecer a fundo os produtos ou o serviço que você oferece, e estando em outro lugar, a dinâmica muda um pouco, o processo é mais lento. E para ter acesso a certo tipo de informação, por exemplo, se estamos falando de uma empresa de revenda de produtos, talvez se eu buscasse uma empresa daqui para revender os produtos daqui, eu não teria tanto conhecimento, porque não é a minha língua, não é uma coisa que eu domino tanto, não seria tão fácil, por exemplo, para visitar a fábrica, não seria tão fácil buscar clientes. A Pode ser o receptividade processo de das venda. Principal ponto, pessoas, né? né? Claro, claro. Então, tudo isso, não que seja fácil, mas é mais fácil
no sentido de estar no seu país, com a sua cultura, com a sua família, com seus amigos, que podem te apoiar nesse processo. Estando sozinho, estando fora, é mais difícil. Então, por isso que eu acho muito válido. Quem já teve esse contato como eu, por exemplo, no mundo do empreendedorismo e tudo, mas depois que vai para outro país e decide seguir outra rama, que é a rama do tradicional, eu acho válido também. E não vejo problema nenhum nisso. Muito ao contrário, né? Que é a gente ter um pouco de pé no chão pô, reconhecer que, como a gente fala muito aqui, é lo que hay. Então, é o que temos para hoje e vamos embora. Não, e é legal isso, porque, por exemplo, às vezes é até melhor, porque dependendo, no caso, por exemplo, Brasil. Às vezes a pessoa, São Paulo, a pessoa mora em uma determinada região, e para ela ir para o trabalho, leva 2 horas e meia, 3 horas, um exemplo. Pegar extremos da Zona Leste e Zona Sul de São Paulo, que a gente conhece casos assim. E às vezes, na cidade que você está, se você trabalhar muito longe da sua casa, é 35 minutos às vezes. E tem um caso de uma conhecida nossa que mora na Irlanda, que ela trabalha 35 minutos do trabalho e para a cultura local, aquilo já é um absurdo de super longe, ela levar 35 minutos. E coisa que aqui em São Paulo, se você leva 35 minutos para poder ir até o trabalho, é muito É, rápido, né? é. Só que aí a pessoa trabalhando desse formato, igual você falou que você trabalha aí atualmente, só que você passa a ter mais qualidade de vida, porque você tem muito mais tempo também, né? Porque não leva tanto tempo para ir no trabalho como aqui em São Paulo, que às vezes a pessoa pode até ganhar bem no mercado tradicional, só que ela leva 3 horas, 4 horas no trânsito todos os dias, né? Então existem vários caminhos para poder seguir. Claro, é que na verdade eu acho que não tem nem caminho certo, não tem caminho errado, tenho a melhor opção para cada um, né? A melhor opção para mim, para minha família, a melhor opção para você e para sua família. Então, não é um processo matemático, porque a gente viveu uma época antes da pandemia que eu acho que as pessoas viviam muito como robôs mesmo, né? Que a gente passava por um processo de que isso é assim e fulano também faz, então tem que fazer. Não, não é assim. Será que para você e para sua família essa é a melhor solução? Se é a melhor solução, bola para frente. Se não é, não tem problema nenhum em reconhecer isso, né? Mas a gente tem que meter as caras e ser corajoso para enfrentar os desafios, porque também é difícil, não vou falar que é fácil. Você está acostumado a fazer os seus horários e logo você não pode mais fazer os seus horários. Você quer sair, você quer não sei, mil e outras coisas, né, que a gente pode pontuar. Mas nesse processo de adaptação, eu acho que a chave, a gente já falou disso, mas voltando a falar, é já ter conhecido o local e aceitar a realidade. É desbloquear. Ô, Rafa, já que você falou dessa questão de desafios e também um pouquinho da pandemia, hoje, o que você considera, nesses 5 anos que você está aí, qual foi o maior desafio que você enfrentou morando assim em outro país? Olha, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi como eu posso explicar isso? Assim, o maior desafio que eu enfrentei foi viver coisas muito chocantes para mim, que eu não tinha passado ainda, e eu vim viver aqui. São experiências e coisas que hoje eu olho para trás e falo, pô, caramba, isso me fez crescer. Mas são coisas que te dói, te machuca, maltrato. É, eu cheguei eu cheguei, eu tinha, né, experiência já por trabalhar com perfumaria, produtos, cosméticas e tudo. Eu trabalhei numa rede nacional que é famosa, é conhecida, que trabalha com grandes marcas, Yves Saint Laurent, Clarins, Dior e coisas assim. E como era de cara ao público, a atenção ao cliente. E de verdade, gente muito, muito, muito mal educada que te distrata, que não é nem porque
é a questão de imigrante aqui. Tem gente que é assim, mas eu ainda não tinha tido contato com esse tipo de pessoa, e isso me chocou muito. E é dolorido, porque pela cabeça passa 1.400 coisas. Será que isso está acontecendo comigo porque não é para mim? Será que porque eu tenho que optar por outro plano ou por outra coisa? Não, é porque tem gente que é idiota e está na rua. Mas eu ainda não tinha tido contato com esse tipo de pessoa. E quando eu vim para cá, eu pude ter esse tipo de contato e que hoje, pô, me fez crescer, já sei como reacionar, já sei como reagir, mas gente que maltratando verbalmente. E isso é muito triste de viver. Quando você vive e não tinha vivido isso antes, porque uma coisa é você, por exemplo, ter uma discussão com alguém, mas um maltrato falado dói muito. E eu ainda não tinha vivido isso. E trabalhando de cara ao público, eu vivi isso e me chocou muito. Foi uma grande dificuldade. Mas que já está superado, tá tudo certo. Tem muito gilipollas por lá cair, tem muita A gente vida idiota por segue. E aí. você acredita que isso aconteceu por você ser de outro país? Não, acho Não, que não. No começo, eu me cobrei muito, porque eu achava que era porque eu não sabia falar bem, ou porque ficou muito evidente que eu era imigrante, ou por... Mas depois, analisando toda a situação e também tendo a oportunidade de conversar com pessoas que são daqui e tiveram a mesma experiência que eu, desafortunadamente, você analisa que não, é que realmente tem gente que é assim, tem gente é, é escuro por dentro, e as pessoas, elas só transparecem o que elas são. E eu ainda não tinha tido contato com pessoas tão escuras, tão pretas por dentro, tão podres. Então, isso choca. E pronto. você falou isso daí é verdade, porque eu lembro quando eu fui para primeira e única que eu fui para Espanha, lembro que uma vez a gente estava tipo não sei se é uma cafeteria, um restaurantezinho, só que já ia dar o horário de fechar, que era acho que às 10:30 da noite, 11 horas, só que a gente não tinha se atentado a isso, né? E como era uma sexta-feira e tal, pra gente ficaria aberto até mais tarde, né? E aí a gente tava lá tomando um café, ou um chá, não lembro, tava mais eu e mais dois amigos, aí o cara, vamos embora, já vai fechar, e foi expulsando a gente, né? E aí falou assim, nossa, meu, tipo, que estranho esse tratamento. E um episódio também que a gente acabou acontecendo no metrô, como eu estava num evento da igreja, a cidade tinha milhões de jovens, então o pessoal muito cantando, bem alegre e tal, a pessoa se incomodou com um barulho, né? E a pessoa reclamou. Só que é igual você disse, né? Às vezes são pequenos casos, às vezes isolados, de pessoas mal-humoradas, de pessoas que não estão com a própria vida, e isso acaba acontecendo e as pessoas acabam até, às vezes, rotulando, né? Achando que todas as pessoas, elas são assim, igual quando se fala de Brasil. Para quem mora fora do Brasil, o pessoal pergunta: o que é Brasil? A pessoa pensa carnaval, futebol e mulher, né? Para muito gringo pensa isso. Só que não é só isso, né? Então, às vezes, a gente acaba colocando esses rótulos, né? Sim, e é engraçado porque muita gente quando sabe, né, descobre que eu sou brasileira e tal, primeira coisa que pergunta é se eu sei dançar, Sambar, nossa, bailar? é, pergunta se eu sei dançar, se eu sei sambar, e eu falo que não, eu não sei, eu não sei, em BH a gente dança mais forró que samba, eu sei dançar forró. E então o pessoal fica, mas como pode ser uma brasileira que não sabe não sei o quê, como se isso fosse o final do mundo? Pô, não sei, não sei, pronto, não sei. Mas é verdade. Então, acho que a diversidade maior que eu já encontrei foi isso, foi me deparar com esse tipo de maltrato, com pessoas tão mal educadas que eu ainda não tinha tido o contato antes. Mas, Não sigo, não continuo trabalhando nesse tipo de trabalho, de cara ao público, mas quando eu trabalhei, foi o momento mais difícil de entendi. adaptação. Era essa pergunta que eu ia falar. Se você ainda trabalha hoje encarando de frente com o cliente, ou público, ou se era outra área.
Sim, sim, não, hoje eu estou em outra área, na área da construção, uma área totalmente diferente do que eu fazia antes, e é uma área que eu gosto muito, tem muito a ver com o que eu estudei no Brasil, e, bom, bola para Agora fez frente. sentido. Agora. Agora faz sentido porque que não fez história nem foi filosofia que você falou, não? Verdade, não tinha pensado nisso ainda, mas é verdade. É. E como que foi o processo por exemplo, na Espanha, em questão de salários e tal, é a mesma coisa no Brasil, é cultural mensal, ou é, por exemplo, igual na Austrália, que é semanal, que as pessoas recebem? Como que funciona Hum, essa questão de pagamentos, moeda, essas coisas? Tá. Aqui é o euro, né? O euro da União Europeia. Ah, cada estado tem uma média salarial, mais ou menos, mas todo mundo recebe por mês, não é por semana. É Entendi. salário mensal, mensal. Isso. Dá um bug na cabeça o espanhol e o português, né? Um pouco, um Dá, Eu já pouco. percebi que você falou algumas coisas em espanhol também. eu acho que você já ia falar, né, aqui cada província tem seu modo de pagamento, eu já imaginei isso. Desculpa, é que tem hora que eu não controlo. É difícil, que as palavras se parecem um pouco. É Mas Bom, difícil. já tá super, como é que fala? é, Não é cultu- espanhola mesmo que fala? é, É? Quem... isso, língua espanhola, língua espanhola. Eu ia fazer outra pergunta, eu até esqueci. Não, mas o sotaque tá, meu, tá idêntico. O sotaque tá. Como eu trabalho com o pessoal que fala espanhol também, como tenho contato com uma galera que é peruana, paraguai, então eu acabei tendo que desenrolar e aprender um pouco. Porque quando eu fui para Espanha, meu, no aeroporto quase que eu fui barrado ali, o cara perguntando para onde vas e tal, e eu achando que ele tava perguntando de onde eu tava vindo. E o cara perguntando, eu falei, São Paulo. Só que na minha cabeça eu tava em São Paulo. Eu achei que o cara sabia o que era São Paulo. Não tinha entrado ainda que eu tava em outro país, né? Então dá uma bagunça mesmo, é comum. Você ia perguntar o quê, Ana Paula? Não, eu acho que era a questão do salário. Então, tipo, fica meio que igual que o que é aqui, né? No caso. É porque no caso da Júlia, como eles recebem semanal, lá também as contas são pagas de forma semanal. Ela disse que é até Não, mais fácil para se organizar. olha, eu não sei porque eu nunca recebi nessa modalidade semanal, mas aqui, nesse sentido, a gente recebe no mês, né? E as contas e tudo também, por exemplo, água, luz e tudo, você pode escolher. A água pode ser a água do mês, e depois luz e gás, você pode escolher de 2 em 2 meses ou todo mês, e aí vai de como cada um se organize melhor. A única diferença é que aqui todo mundo tem mais ou menos a mesma vida. Não é tão. A diferença entre rico ou pobre existe, claro que sim, mas eu acho que no Brasil a diferença é mais acentuada, porque aqui todo mundo mais ou menos ganha mais ou menos a mesma coisa. Não tem, por exemplo, enquanto uma pessoa pode ganhar 15 mil reais trabalhando como empregado e outra ganha 1.200, sabe? Essa diferença, claro que aqui também existe, mas em menor volume. A desigualdade acaba sendo menor, né? Ainda ainda tem muita desigualdade, né? A desigualdade, ela existe, eu acredito que em qualquer local, mas evidência mais aí que aqui. Entendi. Porque aqui, por exemplo, a grande maioria de pessoas que eu conheço tem carro. No Brasil, não são todas as pessoas que eu conheço que têm carro. Por exemplo, é uma coisa simples, que seja o carro velho ou novo, tá igual. É carro, do mesmo jeito. E não são todas as pessoas que eu conheço daí, por exemplo, que têm carro. Então, nesse sentido, é que eu me estou referindo, que eu me Entendi. refiro a isso. Ô, Rafa, e você já tem 5 anos que mora aí. Você pretende voltar para o país, para o Brasil ou não? Você já decidiu, vai o resto da sua vida aí? Ou vai mudar para outro país? Como que tá?
A Ou não pergunta tem do nada em milhão. mente? Na verdade, eu acho que não. Eu acho que agora eu já tenho todo o meu planejamento, não só financeiro, mas também de vida, né? Onde eu estou agora, estou feliz com a minha condição, porque eu acho que agora eu vivo outras coisas, como, por exemplo, eu adoro viajar, né? Então, eu me planejo para isso, porque também é muito importante. Tem viagens que eu me planejo quase um ano de antecedência para poder fazer. Então, também é uma coisa importante que eu faço por mim e que eu acho que se eu não tiver onde eu estou hoje, talvez eu não faria com tanta frequência como eu faço hoje. Então, hoje eu posso te falar que eu não me vejo em outro local. E isso faz sentido, porque quando você tá aí na Europa, meu, tá tudo perto de tudo, né? Que igual você falou, uma hora você tá Na uma França. hora e meia você tá na França, tipo, 2 horas você tá em Portugal, uma hora e meia, 2 e meia você tá na Itália, né? Então, você acaba criando uma bagagem cultura. Você foi para o Egito, não foi, se eu não me engano? Tempo Sim, atrás? sim, Você foi para o Egito? sim, Então, é uma bagagem cultural tão grande por ser mais rápido de outros países, né? Apesar que o Brasil também tem aqui, mas só os países mais latinos, né? uhum, Aqui do lado. Só que a Europa, querendo ou não, é diferente, né? Os locais e tudo, cada lugar tem a sua beleza e tudo, mas quem vai muito para a Europa pensa nessa questão, porque a acessibilidade que você tá de conhecer outros lugares, ela é muito grande, né? sim, sim. E hoje eu valoro muito isso. Para as pessoas que me acompanham no meu Instagram e tudo, fica claro, né, que eu e o Abel, sempre que a gente tem alguma oportunidade, a gente vai por aí. Então, e essa, essa troca de conhecimento, de cultura, é muito legal, é muito da hora, é muito, muito, muito. Não tem dinheiro no mundo que paga isso. Então, eu acho que por hoje eu posso falar que eu estou no lugar certo, na hora certa, onde eu queria estar, e se eu puder escolher, continuaria aqui. Mas você já pensou em algum outro momento morar em outro país da Europa? Tipo assim, quero, tipo, na Itália ou não? Nunca pensou algo do tipo? Sempre foi aí mesmo? Ah, não sei, ainda não cheguei a ter esse tipo, não sei. Por exemplo, tem gente da minha família que fala muito de Portugal e tal, mas não, já conheci, mas Não não chamou tanta sei, atenção não. assim, não fez. O seu coração fala mais alto, né? É. Não, eu gosto muito de onde eu tô, então é difícil falar. Claro que pelas raízes da minha família e tudo, se eu tivesse, talvez, que no futuro escolher, eu acho que eu escolheria a Itália. E a região da Toscana é uma região mágica, é maravilhosa, Belíssima. é magnífica. Mas morar, tô feliz onde que eu tô. Não sei. Perfeito. Eu quero, já indo para o final, porque a Rafa também tem um horário, né? Mas eu queria saber ainda, assim, um ensinamento que você poderia passar para as pessoas, tanto em relação a toda essa mudança, e o que você gostaria de deixar assim, uma de dica mesmo especial para tanto não só para quem gostaria de mudar, sei lá, de país, de estado, enfim, mas assim, fizer uma mudança assim radical na vida, de que está enfrentando hoje um desafio e quer mudar. Qual ensinamento você gostaria de passar para essas pessoas? Bom, não sou expert, posso falar o que eu acho. Não é nem ensinamento nem nada. Porque, na verdade, é uma opinião. Porque falar ensinamento é uma coisa muito forte, porque cada um tem a sua experiência, né? Então, da minha experiência, o que eu deixaria, né, de comentário para as pessoas é que se realmente tem esse sonho latente, esse objetivo de mudar a vida morando em outro local, o que eu faria primeiro realmente seria conhecer a cultura desse local primeiro, se planejar financeiramente para isso, porque fazer turismo também é caro, não é barato, é você planejar.
o voo, é o hotel, é a comida, é ter um dinheirinho por se acontece um acidente, um imprevisto, alguma coisa. E depois de já ter esse contato inicial para onde seja o objetivo, e aí sim, abra, sim, é um objetivo real, conheço, posso fazer. E agora, a partir daqui, vou me, vou me planejar para realmente mudar. Outra coisa importante é que as pessoas que realmente queiram fazer segurança, elas sejam conscientes de que não é porque elas vendam tudo e mudem para outro país que os problemas no Brasil vão deixar de existir. Então, isso também é importante. Outra coisa que é importante que eu acho é se realmente for a opção e o objetivo mudar, deixar pessoas com poderes, né, para fazer algumas gestões por você. Porque já que você não vai estar no Brasil, por exemplo, que seja ativar a conta no banco, porque a conta no banco, depois de X meses, a conta deixa de funcionar. E se tiver esse dinheiro guardado na conta, o que que faz? Então, é importante deixar uma pessoa, como, por exemplo, uma pessoa de confiança, que seja pai, mãe, irmão, ou quem você mais confie, com poderes, é, poderes judiciais para poder fazer isso, né? Que você tem que ir não é advogado. Meu Deus, como é que fala isso? Você não deu Cartório. saída fiscal, né? Você não deu saída É, fiscal do Brasil. como? Saída fiscal, tipo, declarar para a justiça que você está indo de vez morar em outro país, aí por isso encerra todas as contas no Brasil. O que eu estou me referindo é que, por exemplo, eu tenho uma conta, por exemplo, no Banco Itaú. Essa conta continua ativa, Sim, porém, essa conta chega X meses, por muito que tenha dinheiro na conta, essa conta fica, o cartão desativado. fica desativado. O totem também. Então, é importante, por exemplo, nesse caso, ter uma pessoa de confiança que possa ir ao banco e falar: Ó, eu sou representante legal dessa pessoa e eu queria só, sei lá, reativar a conta. Eu queria só fazer. É um exemplo, uma coisa Sim. básica, mas que tem muita gente que eu pude ter o contato, que quando sai do Brasil, que não se preocupa com isso, de deixar poderes judiciais para outra pessoa, para resolver pequenos problemas. E isso é muito importante, ajuda muito, porque resolver coisas desde longe é muita dor de cabeça, muita, porque o consulado do local faz coisa por você, mas até um ponto. Então, esse aspecto legal é importante realmente estar um pouco mais ordenado. Então, seria conhecer o local, fazer um planejamento financeiro para conhecer o local e depois realmente para fazer a mudança e deixar o aspecto legal em dia. E se puder, tem gente também que quer fazer mudanças na vida, mas também pode ser começar por coisas simples. Pode ser também, por exemplo, se mora no Brasil, conhecer a América Latina, por que não? Cada lugar tem o seu encanto, tem a sua beleza, tem a sua cultura, tem a sua coisa que aportar. E fazer um planejamento financeiro para viagem é totalmente válido, porque você muda a sua realidade e cresce como pessoa. Então, são coisinhas que eu posso falar, que foi o que eu vivi, o que eu vivo, o que eu acho que é importante. E uma pergunta mais técnica para a gente ir Deixa eu, antes de você fazer a pergunta dessa questão de planejamento para viagem, é assim, eu amo viajar também, né? Eu tenho, agora a gente só tá com o quadro do Brasil aqui no nosso quarto, que é aquele que você vai pintando conforme você vai nos lugares. Maravilhoso. Uhum. Esse foi um presente de casamento, inclusive, foi o melhor presente. depois de duas frustrações que a gente ia para viagem internacional, a gente falou assim, não, vamos conhecer primeiro o Brasil. Foi. A gente primeiro planejamento foi a Itália, depois Cancún e os dois furou. Não, Por não. causa da fronteira, por causa do Covid. Estava fechada a fronteira do Brasil e Itália em 2020, não, começo de 2022. Em janeiro estava fechado, não estava recebendo voo, e Cancún, visto que eles não estavam mais liberando visto para o brasileiro.
Posso passar Nossa, o mas Rio de ó, agora Janeiro. você pode voltar a fazer tudo, hein? Já pode começar a E agora planejar, já porque estamos Então, voltando a de gente, novo. a gente já está planejando 2025, tá, estamos planejando aí de novo. Mas então, colocamos a meta de tipo de conhecer também o Brasil tem cada canto bonito, maravilhoso aqui. Mas tratando dessa questão que você falou de planejamento para viagem, é muito comum as pessoas simplesmente irem. Eu pego muitos casos assim nesse nível. Vão, fazem a viagem, curte. Quando cheio volta de naquela dívida. dor de cabeça. Aí vem toda aquela questão de dívidas e tal. Eu já peguei casos assim de pessoas ter ido para fora do país e tá pagando, tipo assim, foi em 2019, vai pagar até 2025. Então é muito frustrante, né? É muito Sim. frustrante. Então é importante, você quer viajar, fazer algo tranquilo, fazer essa viagem, faça assim um planejamento, que nem a Rafa falou, conheça o local que você está indo, se é para fora do país, se é para dentro do país, também precisa fazer, por mais que seja próximo, é preciso para que quando você esteja lá, você curta o momento e assim conhecer outros locais, que nem aqui no Brasil são várias culturas também diferentes, né? Que nem lá a gente foi para Curitiba, são pessoas mais calmas. Tudo muito tranquilo lá, a gente percebeu Uhum. isso. A gente foi para Bahia, Salvador, é muito agitado. É tudo muito agitado. O tempo todo as pessoas em cima de você, é diferente. Então, são lugares assim que realmente tem diferença. E você vai conhecendo, porque uma coisa que eu falo até dentro do planejamento, né? Eu amo quando a pessoa fala, eu quero viajar para tal lugar. E aí a gente coloca isso dentro do planejamento, porque a gente vai organizar aquilo dali, a pessoa vai conhecer outra cultura. E é algo assim que ninguém vai tirar de você. São Sim. experiências que ninguém vai tirar de você. Você ter ido em um lugar conhecido ali, pontos turísticos. Então é muito, muito legal. Eu acho que assim, as pessoas não podem passar por essa vida e apenas E, trabalhar e não ter conhecido outros lugares que não seja apenas o seu cantinho ali, né? e eu acho muito, é tão gostoso, por exemplo, eu fui para Capadócia. Sempre foi meu sonho conhecer a Capadócia. E quando a gente foi, quando você chega e vive aquilo, foi uma coisa mais mágica que eu já vivi na minha vida. Aquele pôr do sol e a gente nos globos e com aquela paisagem, aquilo tudo. E foi um dinheiro tão bem gasto, tão abençoado, que você vê o resultado daquilo. Pode ser que para as outras pessoas isso seja uma bobagem, mas para mim foi uma das coisas melhores gastadas que eu já fiz na vida. Outra experiência super legal foi no Egito, que é uma viagem que fez um ano agora que a gente foi. Mas não foi nem por conhecer as pirâmides nem nada, foi por conhecer a cidadezinha onde tudo começou no Egito, aquela cultura, aquela coisa, aquela energia, é tudo, olha, Você chego a queria, arrepiar, né? realmente, viver tudo isso tem um valor, não tem preço, tem valor. E eu acho que as pessoas, quando elas pensam em morar fora, muitas das vezes elas esquecem de viver esses pequenos prazeres antes de fazer uma grande mudança. Que isso também é importante de ser falado, que tem muita gente, pelo menos que eu já conheci, que fala de morar fora sem nunca ter saído nem da cidade. E é um choque muito grande. Então, é importante também para as pessoas que pensam em morar fora, que elas tenham pequenas experiências e que essas experiências aportem na tomada de decisão final. Porque essas experiências te dão, te mostram um pouco o caminho. Porque antes você vai ter que se planejar, antes você já vai ter que ter contato com outro tipo de pessoas, outro tipo de lugares. Então, que isso também é outra coisa que eu acho que é muito válido. Que as pessoas, se elas realmente for o objetivo final morar fora, que elas comecem com pequenos prazeres de sair da sua cidade, que seja sair do seu estado. O Brasil é tão grande e você pode conhecer tantas outras culturas dentro do mesmo Brasil, como foi o que você disse, Ana, que eu acho que é importante. É importante priorizar isso também. E vocês costumam, a pergunta técnica que eu ia fazer mais,
vocês costumam separar um valor por mês que vocês destinam para poder reservar para viagens, é isso? Costumam fazer isso ou Não, não? na verdade, como a gente viaja muito, eu tenho já o meu planejamento financeiro anual. Então, eu tenho X para o ano. Tenho isso. Com esse X, em janeiro eu já começo a me planificar. Em janeiro eu já tenho certo onde que eu vou, por exemplo, em setembro. E Hum, vou fazendo assim. E vou fazendo assim, porque se eu tenho claro onde eu quero ir e o dinheiro que eu tenho disponível, eu posso planejar as datas, porque pode ser que, por exemplo, um lugar que eu tenho na cabeça, Madrid, por exemplo, que a gente vai para Madrid, é agora em setembro. Em abril era mais caro que setembro, então eu vou em setembro, não tem problema. Pelo menos eu vou com o dinheiro que eu tenho, que eu posso permitir. Então, que, por exemplo, que a Ana comentou, que as pessoas erram por querer cumprir os sonhos das viagens, mas faz muita dívida, é que tem que ter a flexibilidade mental também, que é, ó, eu quero ir, mas eu quero ir e poder pagar. Por exemplo, a coisa que é muito caro no verão, por exemplo. Para vocês, por exemplo, exemplo claro, se for sair daí em agosto para vir para cá, aqui é verão. Claro que vai ser mais caro uma viagem em agosto do Brasil para a Europa no verão, porque tudo se ativa no verão. Tem um montão de empresas que só estão abertas no verão, inclusive, porque é no verão que o povo ganha dinheiro pro resto do ano. Então, pode ser que não seja a melhor opção vir em agosto. Sabe, são coisinhas assim, são sacadas que a gente já tem um pouco de, não é nossa. experiência, mas já sabe mais ou menos como que funciona, porque já tem um pouco de caminho nesse sentido. Inclusive, eu e o Asbel, tem muita gente que escreve, eu não sei como é que vocês fazem, tem um montão de amiga minha que fala, não sei como que você faz, não sei, não sei o quê. E a gente está até pensando em abrir um blog. Não um blog para ganhar Abra. dinheiro com isso, Já abra, já. não, sinceramente, não faz. Dinheiro é importante, mas não é esse o objetivo. Mas é que tem tanta gente que faz uma dívida exorbitante para viver o seu sonho que dá dó. É triste ver isso. Então, a gente, com as nossas experiências, que não são muitas, mas se a gente pode aportar um pouquinho o nosso grãozinho de areia na vida de alguém que ajude, pois é isso, a gente estava até conversando disso essa semana e a gente acha que vai fazer um blog mesmo para poder ajudar, para poder orientar e que esse blog seja dirigido não só em espanhol, mas também em português, para poder Tá bom. passar um pouco mais de sacadas, né, para as pessoas e vamos ver. Quem sabe a gente consegue ajudar as pessoas nesse planejamento para viagens. Eu apoio, viu, Eu, Rafa? eu apoio, meu comentário já ia ser esse. Acho que o Instagram tinha que ser aberto, para o pessoal ver as viagens assim, sabe? Se inspirar, as coisas assim do tipo. Pois é, Porque gente. você só vê as bandeirinhas, aí o pessoal de fora vê as bandeirinhas, mas não consegue ver o local. Isso é verdade. É verdade. Mas é Mas, muito bom. mas é Foi isso prazer aí. isso, fazer isso, Rafa. Quer deixar sua rede social, Rafa? Rafaela Dalmásio, vocês podem me seguir. A gente brinca muito, faz muita história de bobagem, mas também na hora de falar de viagem, a gente também fala porque a gente viaja. Então, para todo mundo que quiser seguir, pode seguir. Não é aberto, é verdade, mas na hora que você chegar a solicitação, eu vou aceitar, viu, gente? Eu sou gente boa. Mas ótimo, É, foi muito bom. Quer contar alguma coisa, Stefano? Não, só deixar sua rede social e depois a gente conversa em off. Tá Perfeito. bom, então Então, é isso. Rafaela Dalmasi, para quem quiser seguir lá. E, bom, gente, espero que eu tenha aportado um pouquinho para todo mundo. Se tiver alguma dúvida, se quiser me escrever ou perguntar diretamente para a Ana. Gente, eu tô suando, que aqui faz um calor, tô Eu mas fui você em tá derretendo. vendo o agosto. vento? Olha Eu como é que tá fui, o vento eu aqui, fui ó. em Tá agosto para maravilhoso. Madrid. Eu lembro um dia a gente voltando de um espaço lá que chama Quatro Ventos em Madrid. E era tipo um descampado onde ia ter um evento lá e tal.
eu era tão calor que o pessoal, a gente passava na avenida, o pessoal nos prédios ficava com a mangueira jogando água assim para poder amenizar o calor e o pessoal lá embaixo com garrafa d'água, servindo água para a gente passando, porque de tão calor que era. Eu fui nesse período de agosto. Era Pois muito é, então calor. Eu já sei que agosto eu não vou. Por isso que eu te falei, por isso que eu falei, o verão europeu te fez bem. Obrigada. Ai, gente, mas é isso. Outra vez, se precisarem de mais informações, ou se quiser perguntar coisas também, não tem problema nenhum. Tô aqui para, se eu puder ajudar alguém. E aí é isso. É isso aí. Então é isso, galera. Stefano Farias no Instagram, Ana Paula Pina Finanças, também no Instagram. E a gente se vê aí no próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau.